Bom dia, bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Bom dia! Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Nesta segunda-feira maravilhosa, o nosso quinto dia da nossa novena, com o nosso glorioso São José. Seja bem-vindo, bom dia com Jesus e Maria, bom dia. Eu te desejo Deus, eu desejo Deus na sua vida, eu desejo Deus no seu trabalho, na sua casa, diante da sua família. Seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã, que pela intercessão do nosso glorioso São José, nesta manhã, nada falte, mas que a graça de Deus, ela aconteça nas pequenas coisas, que nós tenhamos essa sensibilidade ao longo desse dia, de nas pequenas coisas sentir a presença do nosso Deus, conduzindo e amparando a cada um de nós. Especialmente nesse tempo que nós estamos vivendo a novena de São José, eu quero convidar você ao longo do dia a dizer: valei-me, São José. Valei-me, glorioso São José. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Já quero ir pedindo para você que está entrando no Facebook, já vai compartilhando. Compartilha para que os teus amigos já possam ir recebendo a notificação. Já vão ver que você está online, que você está compartilhando uma live oracional e já vão entrar também, vão rezar conosco. Você que está conosco no Instagram, meu querido, minha querida, envia para os teus amigos. Seja canal da graça de Deus. Eu tenho recebido testemunhos lindos de pessoas que começaram a me seguir no Instagram e testemunharam que receberam a oração Terço de São José através de uma amiga, através de um amigo, e que as manhãs se transformaram porque não conheciam a devoção a São José e começaram a rezar o terço de São José logo pela manhã. Testemunhos lindos, testemunho de uma mulher que dizia que todos os dias, praticamente, ela perdia o ônibus para ir para o trabalho. E ela tinha que ficar pegando um outro ônibus que ia até outro lugar e depois o outro para chegar no trabalho dela. E ela não entendia por que ela perdia esse ônibus. E era constante. E ela testemunhou que depois que ela começou a rezar com o glorioso São José, todas as manhãs, ela disse que é extraordinário, que mesmo quando ela atrasa, o ônibus ainda atrasa também. E que todos os dias ela tem ido com o ônibus que para na porta do trabalho dela. Coisas simples. Só aquele homem, aquela mulher que tem fé, só quem tem fé vai compreender. Só aquele que acredita vai compreender que São José é aquele que provê tudo o que é necessário para o nosso bem-estar, para a nossa família. É o providente, aquele que vê toda a provisão nas pequenas coisas, imagine nas grandes. Hoje nós queremos rezar em especial com você, meu querido, minha querida, para que a graça de Deus aconteça poderosamente. Nós estamos no quinto dia da nossa novena. São José, espelho de paciência, a ciência da paz. No meio da dor, no meio do sofrimento, não perder a paz. Não perder a paz. Saber aguardar as demoras de Deus, saber que para tudo há um tempo debaixo do sol. Nós iniciamos essa novena com a citação de Santa Teresa de Ávila, dizendo que nunca ela pediu nada a São José que ele não tenha intercedido e a graça não tenha acontecido. E é a mesma Teresa de Ávila que diz: nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa. Só Deus basta. A paciência para aguardar as demoras de Deus, o tempo de Deus para todas as coisas.
Um dia São José precisou pegar a Sagrada Família e fugir para o Egito, para que o mal, a força do mal, não viesse a prejudicar o menino Deus. Herodes desejava matar Jesus. São José teve que fugir para o Egito e aguardar no Egito, uma terra estranha, costumes estranhos, o tempo de Deus. Quem sabe hoje você esteja dizendo, eu estou vivendo esse tempo estranho, né? Eu estou vivendo numa terra estranha. Eu estou tendo que me readequar na minha vida por causa dessa pandemia, desse mal que tem imperado sobre a face da terra. Eu estou tendo que me adequar com uma máscara, eu estou tendo que me adequar para sair nos lugares. É um tempo estranho, mas nós temos que aguardar as demoras de Deus na força da oração. Um homem e uma mulher de Deus, ele ora e ele confia. Por isso, querido, querida de Deus, eu quero pedir para você, nesse dia em que, acima de tudo, eu te desejo Deus, mais do que a realização dos nossos pedidos. O próprio Deus, a força do Divino Espírito Santo na tua vida. Eu quero desejar a você essa graça. O próprio Deus, a força, a presença dele no nosso coração, nos nossos pensamentos. Não permitir que os pensamentos inúteis tomem conta da nossa cabeça e muitas vezes ser absorvido pelos projetos, pelos desejos do nosso coração, as realizações que nós queremos ter e esquecemos de colocar Deus nas pequenas coisas. Porque só um homem ou uma mulher que coloca Deus nos pequenos afazeres do seu dia a dia. Senhor, como que você deseja que eu limpe minha casa hoje? Por onde eu começo, Senhor? Em tudo ter esse diálogo simples e franco com Deus. Aí ele vai estar presente nas grandes decisões e nas grandes coisas. Nós vamos pedir a Deus, nosso Senhor, por isso, amado, amada de Deus, envia o direct. Eu sei que é cedo, mas as pessoas estão acordando e eles vão ir acordando e vão entrando e já vão estar com o coração ligado ao Senhor. Porque hoje nós temos uma pessoa mega especial que veio aqui na minha casa para participar conosco. Nesse 5º dia da novena, nós vamos ter a graça da participação do Padre Flávio. Seja bem-vindo, Padre. Bom dia, amigos, irmãos e irmãs. É muito bom dia mesmo. Que bênção nós receber. Padre Flávio é o diretor espiritual da Missão Divino Amor e o meu diretor espiritual. É onde eu me socorro quando eu estou com o meu coração ferido, quando eu preciso conversar, preciso de orientação, é com o Padre Flávio. E é uma alegria muito grande receber ele aqui. Para esse 5º dia da novena, ele fez questão de vir para a nossa casa para rezarmos juntos. Então, compartilha, envia para os teus amigos, vai compartilhando para que as pessoas possam estar chegando e nós rezarmos juntos. Nós vamos iniciar nossa novena em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse 5º dia, eu já quero pedir para você. Nós vamos rezar a oração do glorioso São José. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possíveis as coisas humanamente impossíveis. Vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sob vossa proteção a causa que vos confiamos, para que tenhamos uma solução favorável. Quero convidar você, amado, amada de Deus, coloque agora. Coloque a tua necessidade. Coloque o teu pedido. Se você quiser escrever, escreva. Nós queremos orar hoje na tua intenção. Eu quero colocar o Santo Padre o Papa, as intenções do Papa Francisco, do nosso Bispo Dom Edgar, do Padre Flávio, de toda a paróquia Nossa Senhora de Lourdes, todos os sacerdotes da face da terra, religiosos e religiosas, colocar todas as intenções de todas as famílias que estão orando conosco esta novena. Eu quero colocar agora meu irmão, minha irmã, meu cunhado Heriberto, seu irmão Rogério, que está há mais de 1 ano em estado de coma, o Vitor, colocar
todas as pessoas que pediram das nossas orações. São muitas intenções de oração que chegam até nós todos os dias. Quero colocar todas as pessoas que estão entubadas por causa desse Covid-19. Nós queremos colocar agora a Duda, catequista da nossa paróquia, colocar ela na misericórdia do Senhor, pedir que Deus, nosso Senhor, do alto do céu, possa olhar através da intercessão de São José pela vida dela. Quero colocar o pai do Diego Garcia, que é só um milagre para que ele possa retornar à vida, mas nós cremos, se for da divina vontade, Deus realizará esse milagre e a graça de Deus alcançará. Assim, meu irmão, minha irmã, nós queremos colocar todos aqueles que estão na fila esperando um leito na UTI, todos aqueles que estão em casa, que não sabem o que fazer, que não sabem aonde recorrer, nós queremos colocar agora sob a intercessão do glorioso São José e pedir a São José que ele interceda dentro do divino coração de Jesus por todos esses homens e mulheres que necessitam de atendimento médico. Também aqueles que estão aguardando cirurgias, que não pode se fazer cirurgia, não sei se vocês sabem, mas as cirurgias estão praticamente todas canceladas, porque não tem como realizar uma cirurgia do coração, de um pulmão, de um rim, de um fígado, se não tem UTI. Se a pessoa passar mal, não tem para onde levar essa pessoa. Então, os médicos não estão realizando as cirurgias. Olha que gravidade. Olha, meu irmão, minha irmã, vamos orar. É só na força da oração, na responsabilidade que cada um de nós precisa ter, mas na força da oração. Vamos pedir agora. Também quero colocar hoje, que é o dia que nós contemplamos São José como espelho de paciência, o reflexo da paciência sobre a face da terra. Nós vamos pedir por todos aqueles e aquelas que estão com causas na justiça há anos e anos e anos e anos aguardando. Situações que se enrolam, que perduram, que não têm solução, que recorrem, que não há solução, julgamentos injustos. Nós vamos colocar nas mãos de São José. Recebi um testemunho tão lindo de São José, mas tão lindo, só glorificando a Deus de uma causa que estava há muitos anos. No segundo dia da novena, a pessoa já glorificou a Deus, porque no primeiro dia da novena o juiz deu a sentença, no segundo dia já veio o advogado falar para ela. Então, glória a Deus, bendito seja Deus. E ela dizia: Neide, não é o que eu esperava, mas é o justo, é o digno, é o correto. Quem sabe eu não estava... Eu pedi para São José isso, que se eu estava pedindo aquilo que não era justo, que eu abria mão da injustiça, mas eu queria o justo. E foi dada a sentença justa, então. E foi solucionado problema de muitos anos. Então, glória a Deus. Nós vamos pedir por todos os desempregados, as pessoas que estão desempregadas, que estão precisando de um trabalho. Eu tenho papelaria e todos os dias, são mais de 20 pessoas. E a minha cidade é pequena. Capanema é uma cidade pequena onde eu trabalho. Todos os dias, mais de 20 pessoas pedindo trabalho. Trabalho, comprando, vindo imprimir e comprando currículo. Então, meu irmão, minha irmã, vamos pedir a Deus, nosso Senhor, a dignidade do sustento das nossas famílias, a provisão necessária para pagar as contas em dia, para manter com o que é necessário para as nossas famílias passar por esse tempo de pandemia. Ó São José, muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança, já que tudo podeis junto ao coração de Jesus e Maria, mostrai-nos que a vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou a proteção da Sagrada Família, também nos protegei e nos guardai. 5º dia da nossa novena. Bondoso São José, que suportaste com heróica paciência as provações e adversidades na viagem a Belém,
na fuga para o Egito durante a vida oculta em Nazaré. E me deste o exemplo de admirável conformidade com a vontade de Deus. Obtende-me a virtude da paciência nas dificuldades de cada dia. Alcançai também invencível paciência a todos os que suportam pesadas cruzes, a fim de que se unam sempre mais a Jesus, divino modelo de mansidão e paciência. Rogai por nós, São José, espelho de paciência, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher o bem-aventurado São José, que para esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-me que aquele mesmo que na terra veneramos como protetor, mereçamos tê-lo no céu como nosso intercessor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Nós vamos agora, Padre Flávio vai proclamar a palavra para nós e nós vamos meditar a palavra de Deus, que é Lucas capítulo 2, versículo de 41 a 52. Esta palavra que nós vamos ouvir do Evangelho de Lucas, vamos prestar atenção, vamos ouvir com carinho, porque tem alguns elementos muito importantes e que são indispensáveis para a nossa vida, para o nosso relacionamento, principalmente o relacionamento entre o casal e também os pais com os filhos. Uma palavra que ilumina a nossa vida, uma palavra que orienta os nossos passos. É uma palavra que nos procuramos aquilo que a Neide dizia no início, desejar Deus na vida. Eu te desejo Deus. Eu acho que quando que um casal deseja Deus para si, para a vida um do outro e para os filhos, tudo na vida, tudo no relacionamento, tudo na convivência, a vida do dia a dia ela se torna diferente. Então esse texto bíblico, Lucas 2, 41 a 52. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando completou 12 anos, eles foram para a festa como de costume. Terminados os dias da festa, enquanto eles voltavam, Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais percebessem. Pensando que se encontrasse na caravana, caminharam um dia inteiro. Começaram então a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Mas como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém procurando-o. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos aqueles que ouviam o menino ficavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Quando ouviram, seus pais ficaram comovidos. E sua mãe lhe disse: Filho, por que agiste assim conosco? Olha, teu pai e eu estávamos angustiados. Teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Ele respondeu: Por que me procuráveis? Não sabias que eu devo estar naquilo que é de meu pai? Eles, porém, não compreenderam a palavra que ele lhes falou. Jesus desceu, então, com seus pais,
para Nazaré e era obediente a eles. Sua mãe guardava todas essas coisas no coração e Jesus ia crescendo em sabedoria, tamanho e graça diante de Deus e dos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Um beijo nesta palavra, que é a palavra, a presença de Jesus, é a palavra de Deus, né, Neide? Com certeza. A palavra de Deus, o amor de Deus que se faz presente na nossa vida. Perceberam como é interessante esta palavra, como traz muitos elementos para a nossa oração, para que a gente possa rezar, para que a gente possa viver essa experiência do encontro com o Senhor. E não é um encontro qualquer, né? Não é um encontro qualquer. Nós percebemos já no início que diz que todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Nós sabemos, eu acredito que todos sabem, que a lei determinava, né, ou orientava, propunha 3 datas importantes durante o ano para que as pessoas fizessem a peregrinação a Jerusalém. Por outro lado, nós sabemos que nem todos têm condições de fazer esta peregrinação para Jerusalém. Nem todos tinham. Uns, porque moravam longe, era distante. E além de morar longe, pobres, miseráveis. Então, muitas pessoas, às vezes, faziam essa peregrinação uma vez na vida. Aqueles que tinham um amor um pouquinho maior, talvez, faziam mais vezes. Mas nós percebemos que José e Maria, com Jesus, todos os anos, pela ocasião da Páscoa, eles faziam esta caminhada. Subiam a Jerusalém. Porque aonde eles moravam, distante, né, para chegar a Jerusalém era uma subida muito grande. E eles iam a pé, iam em caravana. Não é que nem hoje, que para ir para Jerusalém, né, nós vamos de avião. É mais perto, é mais fácil, demora menos tempo hoje sair daqui do Brasil e chegar em Jerusalém, em menos tempo do que naquele tempo. Sim. Eles lá a 150, 80 quilômetros de distância. Naquele tempo, José e Maria com Jesus, com a caravana, com as famílias, demoravam 3 dias. 3 dias para subir, chegar a Jerusalém. Hoje nós saímos daqui num dia, no outro dia estamos lá. Verdade. Então a gente vê como as coisas evoluíram, mudaram, né? Temos que pensar, essa evolução foi para o bem, né? Ajudou, aproximou as pessoas, tornou as pessoas melhores, né? Nos ajudou a ser pessoas mais conscientes, mais comprometidas, né, com o reino de Deus, com a causa do reino de Deus. Né? Então, é importante pensar isso. Né? E como o tema de hoje, né, nos fala da paciência, né? Era necessário ter paciência para esta caminhada, né, de 3 dias. E com certeza José com Maria faziam isso por amor, né? Por amor não a si mesmo, não à própria família apenas, mas por amor a Deus. A Deus que caminhava com eles. Né? E nos diz a palavra que depois, né, da peregrinação, depois das festas da Páscoa, eles voltam para casa. Mas Jesus permanece. Sem que eles percebessem, Jesus permanece em Jerusalém. Em Jerusalém, tem muitos grupos
religiosos, com mestres da lei que ensinavam, que falavam da Escritura, que falavam da palavra. E Jesus, certamente, ele tem curiosidade, como toda criança tem curiosidade. Acredito que ele fazia muita pergunta para os pais, e ali ele se interessa cada vez mais. E nessa curiosidade ele acaba ficando lá próximo desses mestres da lei, ouvindo. E diz a palavra que ele estava lá interrogando, perguntando para eles. E também falando de Deus. Um menino de 12 anos que estava ali falando com os mestres da lei, já ensinando para eles nesta idade, com seus questionamentos, com as suas dúvidas, mas também com as suas intervenções. Certamente os mestres da lei ficaram admirados, assim como José e Maria também ficaram admirados. E diz a palavra que depois de um dia, vimos antes que é 3 dias essa caminhada. Então, no final do primeiro dia, José e Maria se dão conta, onde está Jesus? As crianças certamente caminhavam juntas. Os pais não tinham tanto essa preocupação, né, de ver aonde estava o filho, porque era da família, eram todos parentes, todos amigos. E também outra coisa interessante, e até que foi nessa semana, acho que um padre que fez a oração, ele estava dizendo que quando que José e Maria perceberam que Jesus não estava com eles, interessante que José não ficou culpando Maria por Jesus não estar presente, e nem Maria culpando José. Isso, né? Mesmo. Acho que é algo interessante de notar que o evangelista não relata isto, né? Pelo contrário, né? Eles começam os dois juntos a procurar, a olhar entre os amigos, entre os parentes, e não encontram. E quando não encontram, a decisão então é voltar, né? Depois de um dia. E agora me vem à mente, né, quando que Jesus ressuscitou e ele vai ao encontro dos discípulos de Emaús, né, caminhada de um dia, onde Jesus se dá a conhecer aos dois, né, aos discípulos de Emaús, e quando eles reconhecem a presença de Jesus, na mesma hora eles voltam, né? Não importa se estão cansados, não estão cansados, não importa se eles... mas eles voltam para o encontro dos demais. José e Maria, né, depois de um dia caminhando, certamente estavam cansados, né? Mas eles não se importaram com o cansaço. Vamos descansar e amanhã cedo nós vamos procurar. Não, na mesma hora, né? Na mesma hora eles voltaram. Fizeram todo aquele trajeto de novo, né, de um dia. Com certeza passaram a noite inteira caminhando, né? A noite inteira caminhando para voltar até Jerusalém e procurar Jesus. Os dois juntos. Outra coisa interessante, quando que eles encontraram Jesus no templo, perceberam ele conversando com os mestres da lei, eles, né, disseram, Maria disse para Jesus, né? Maria disse para Jesus, olha, teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Esse dado é importante, né? Teu pai e eu estávamos angustiados. Maria não disse, eu estava angustiada, ou teu pai estava angustiado. É teu pai e eu. São os dois. A família, né, tem que caminhar junto.
O pai e a mãe têm que caminhar juntos. Não é só o pai, não é só a mãe, mas os dois juntos. Sobre esse ponto, ontem eu estava refletindo e deixa eu ver se eu encontro aqui uma palavra que diz, na caminhada, na vida espiritual, né, os pais devem se apoiar, né, tem que demonstrar essa confiança e este amor mútuo entre eles. Né? Os filhos precisam perceber que os pais caminham juntos. Quando os filhos percebem que os pais não estão caminhando juntos, quando os filhos percebem que um diz uma coisa, outro diz outra, eles desde pequeno, não importa a idade que tenha, eles já percebem isso, né? Percebem isso. Né? Então, o amor, né? Muitas vezes, alguns têm a grande preocupação de demonstrar o amor e colocar acima de tudo os filhos na vida. Né? Acho que a Neide deve concordar comigo. Com certeza, Padre, com certeza. No caso, endeusar os filhos, né? Endeusar os filhos ou colocar os filhos acima, né? O esposo colocar os filhos acima da esposa, a esposa colocar os filhos acima do esposo. Isso é totalmente negativo. Totalmente. É um desequilíbrio que acaba destruindo muitas famílias. É isso que acaba, né, por ruir, né? Ruir esta casa, né? Jesus fala da casa construída sobre a rocha. Né? E quando que isso acontece, né? Então a casa começa a ruir, a casa começa a se destruir, né? Sobre si mesmo. Ou aquela outra parte que Jesus coloca no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 25, ele diz: se uma casa está dividida contra si mesma, tal casa não pode permanecer. Né? E é assim quando que os pais, né, quando que os pais colocam os filhos acima de um do outro, é sinal que essa casa está começando, né, a estar dividida. Então é preciso então, que os pais demonstrem que eles, acima de tudo, têm o amor um ao outro. Né? Esse amor recíproco, esse entendimento entre os pais. Né? O amor, o maior dom, né? O melhor presente que os pais podem dar aos filhos é este. Né? O maior presente que os pais podem dar aos filhos é este. É que os filhos percebam que os pais se amam. Que os filhos percebam que os pais caminham juntos. Que os filhos percebam que os pais rezam juntos. Que os filhos percebam que os pais se dão as mãos. Que os pais vivem a fidelidade. Vive esse amor esponsal que a gente diz, né? Que é a fidelidade. E se respeitam, né? Esse é o grande ensinamento, né, que os pais podem dar aos filhos. E quando Maria diz: teu pai e eu estávamos aflitos, te procurando, é justamente isto que eles mostram para Jesus, né? Teu pai e eu, né? E quando que fazem isso, estão sendo sinal de respeito para com os filhos, né? De respeito. Então, por isso, a educação para com os filhos, né, ela precisa passar por isso. Né? E a severidade na educação dos filhos não significa que os pais estejam fazendo coisa errada. Né? Errado é quando que os pais, né, acham que tem que proporcionar tudo para os filhos e não cobrar nada, né? E não exigir nada. Né? Então, outra coisa importante é justamente isso que a gente percebe, né, na caminhada familiar, que às vezes, né, os pais dizem: eu não quero que o meu filho, que a minha filha passe por aquilo que eu passei. Né? Eu não quero que os meus filhos sofram, né, aquilo que eu sofri. Né? E impedem que os filhos cresçam desta forma. Impedem que os filhos, né, sejam, no caso, tenham maturidade. Por quê? Porque eles impedem que eles cresçam na vida. Né? Então esse é um grande mal que está presente na sociedade.
e não em poucos lares, né? Muitos. E na grande maioria dos lares cristãos, os lares que se dizem que caminham com Jesus, né? Então, isso para dizer, né, a importância dos pais viverem esse amor recíproco um para com o outro, num bom relacionamento entre eles, e que os filhos aí vão perceber. Porque quando que os filhos percebem que os pais, né, divergem um do outro na educação dos filhos, né, eles logo percebem. Logo percebem o que eles fazem, né? Eles fazem de tudo para ser o centro da família, né? E com isso sempre estar à frente, sempre ganhar, né? Sempre ganhar. As vantagens, As vantagens que eles vão buscar cada dia, né? Então os pais saem sempre perdendo quando que fazem isso, e os filhos sempre vencedores. Esse é um grande mal presente na sociedade, na família hoje. Então, né, guarde bem isso, caro pai, cara mãe, né? Pai e mãe, caminhar juntos. Teu pai e eu, tua mãe e eu, né? Sempre juntos, sempre conversar, dialogar. O diálogo é importante, né? Dialogar na família. Como fazer? Não basta apenas querer o melhor, mas tem que saber como querer esse melhor, como fazer esse melhor, né? Ah, mas nossos filhos são muito rebeldes, né? Hoje é uma questão muito séria isso. Sim. Nossos filhos são muito rebeldes. O que fazer? Eu não posso mais com eles, né? E tem muitos pais que jogam a toalha, né? Sim. Jogam a toalha e deixam os filhos, né, que vivam a sua vida. Então é melhor, né? É melhor que o que a gente ouve bastante às vezes os pais dizer: é melhor que o meu filho, né, esteja fumando ou cheirando maconha em casa do que na rua, né? Sim. Isso já é consequência de algo que aconteceu antes. A falta dessa autoridade dos pais. Isso, né? Isso. Outra coisa que acontece bastante: eu prefiro que o meu filho com a minha filha esteja dormindo com o namorado aqui na minha casa do que, né, por aí fazendo fora. Também é a resposta, né, de uma falta de autoridade antes. Sim. E é claro que também é tudo fruto de uma sociedade permissiva que estamos vivendo, né? Sim. Tudo isso, né? Sim. A sociedade permissiva do consumo, né? Sim. Capitalismo do consumo que leva, né, que leva as pessoas, que leva as famílias, que leva a coisa a querer ter, né? Ter e esquece de ser, né? Pais preocupados em conseguir dinheiro para dar, eu quero dar o melhor, dinheiro, o melhor, e esquece de que aquilo que o Senhor pregou para nós hoje. O que os filhos precisam? O amor. Esse amor esponsal. Quando os filhos veem o amor entre os pais, aí sim eles vão respeitar. Nós temos que nos ater. Jesus tinha 12 anos e a palavra diz que ele foi com os pais e foi obediente. Ele não reclamou, ele não murmurou. Hoje nós vemos o quê? É todo um trabalho de destruição das famílias. Porque hoje uma criança de 12 anos, ela reclama, ela exige e ela não aceita o que os pais falam. Por quê? Porque há todo um contexto de uma sociedade para que as pessoas não vivam divididas. Vivam divididas. E não você falou de 12 anos, mas hoje, com 5, com 4 anos, os filhos já estão dizendo para os pais aquilo que eles querem. Sim. A roupa que eles querem vestir, a comida que eles querem comer. E a marca. E tem pais que ainda chegam e perguntam para os filhos: filho, você gosta dessa comida? Né? Você quer comer isso daqui? Né? É bem assim. Em vez de pegar e ensinar, né? Você gosta dessa roupa? Será que você vai ficar bem com essa roupa? É diferente. Os pais perderam esse, diríamos assim, esse respeito e essa autoridade. E nós vemos aqui, só continuando a palavra, para não perder o raciocínio também, depois daí, né, eles não entenderam o que Jesus disse: não sabias que eu devo estar
naquilo que é do meu Pai, né? José e Maria, eles não entenderam essa palavra, né? Não entenderam. É claro que Lucas está escrevendo para uma comunidade que já tem uma experiência, né, de encontro com Jesus ressuscitado, né? No ano 70 depois de Cristo. Então, a comunidade já estava fazendo uma caminhada de experiência com o ressuscitado. Então, Lucas, né, ele está escrevendo sabendo que Jesus, né, ele já fez essa doação da vida, já foi pregado na cruz, já ressuscitou. Então, Lucas, ele entende e faz-os entender, né, que Jesus, quando ele coloca essas palavras na boca de Jesus aos 12 anos, né, ele está mostrando que, para nós, que não que Jesus já sabia que ia ser pregado na cruz, né, mas que a missão dele era fazer a vontade do Pai, né, e que ele estava ali para cumprir a vontade do Pai, que é o Criador, que é Deus. José e Maria, eles não entendem, né, não entendem, porque eles são os pais adotivos de Jesus, né? Sim. Eles assumiram esse compromisso que Deus os chamou para isto, né? Mas, ao mesmo tempo, né, que eles não compreendem, eles não xingam, não falam mal a Jesus, mas Jesus, a partir desse momento, né, ele se levanta e volta com os pais para casa, para Nazaré. Sim. Né? Então, e aqui diz que ele era submisso. Né? Sabe, Padre Flávio, aqui eu quero fazer uma parte, porque eu ouvi algo muito extraordinário e Deus me recorda no meu coração. Durante uma partilha, alguém comentou comigo um dia que quando Jesus fala essa fala, ele estava falando da divina vontade de Deus na sua vida, do projeto de Deus de salvação na nossa vida. Uhum. Que os pais, e que esse calar de Maria e de José, é o calar que um pai e uma mãe deve ter, oracional, diante do suscitar de Deus na vocação dos filhos. Uhum. Quando o pai e a mãe vê o projeto de Deus sendo suscitado na vida dos filhos, o pai e a mãe devem se calar e orar para que a vontade de Deus seja feita. Muitos pais, quando vê no início da adolescência, floresceu uma vocação sacerdotal, floresceu uma vocação religiosa, o pai e a mãe acabam muitas vezes sufocando essa vocação, que ela leva um longo período para depois e muitas vezes nem floresce. Sim. A pessoa escolhe uma vocação errada, por quê? Porque foi sufocada pelos pais. E ele dizia que esse pequeno versículo, ele é para nós pais, para mexer com o nosso interior e dizer assim, Maria e José não compreenderam, mas não compreendendo, não levou eles a dizer assim, não, você não tem nada que ver com isso, agora você tem que obedecer a nós e ir para casa. Não, eles se calaram e ele dizia... Permitiram a ação de Deus na vida da criança. Permitir a ação de Deus. Qual é a vocação real que Deus tem para o teu filho, para a tua filha? O que é que Deus deseja? É uma constituição de uma família, é uma vocação sacerdotal? Orar, pedir a graça de Deus nesse sentido na vida dos nossos filhos. Porque é dentro da verdadeira vocação que Deus tem, do projeto de Deus, da divina vontade, na vida dos nossos filhos que eles serão felizes. Eu achei muito interessante. Sim. E agora Deus toca no meu coração para isso. Porque eu quero fazer uma pergunta para você, amado, amada de Deus que está aqui conosco. Quanto você tem rezado pela vocação dos teus filhos? Quanto você tem jejuado? No teu jejum semanal, você tem orado, você tem colocado no teu jejum a vocação dos meus filhos também, Senhor. Eu te ofereço por esse jejum pela vocação dos meus filhos, na oração com o teu esposo, com a tua esposa, para orar pela vocação dos nossos filhos. Eu sempre me encanto com os testemunhos de vários sacerdotes amigos meus, e eu tenho um sacerdote que ele diz que ele já estava terminando a faculdade, que ele tinha um projeto na vida dele de voltar a trabalhar, e lá na frente ele descobriu que a vocação dele era religiosa, e ele voltou e falou, não,
E ele disse, mas isso nunca foi dentro da minha casa cogitado para a minha vida. Meu pai sempre cogitou outra coisa para mim, então eu nunca pensei nisso. Esses dias eu conversava com o Frei Tarcísio, e ele dizia isso também, que ele trabalhou, inclusive, na profissão dele anos, e depois ele disse, mas não é isso que eu quero. Eu quero ser um monge, eu quero uma vida religiosa. E ele desistiu de tudo e foi buscar a vida religiosa. Então, quer dizer, olha quanto tempo, muitas vezes não perdido, mas que não precisava ter acontecido. De certa forma, teve que aguardar, né, para que florescesse, para que ele compreendesse, que poderia ter compreendido aos 12 anos. Sim. E ter caminhado, já feito uma caminhada diferente. E a gente ouve muitas pessoas dizendo, quando eu era novo, quando eu era nova, eu queria ser padre, eu queria ser religiosa, mas meus pais não deixaram, ou não tive a oportunidade, e hoje estou sofrendo. Ou também ao contrário, né? Sim. Eu não queria ser padre, eu não queria viver, mas foi uma imposição na minha vida, né? Sim. Então, justamente essa questão de rezar para que Deus possa agir na vida, né, dos filhos é muito importante. E antes, quando nós falamos da rebeldia, né, uma coisa que às vezes os pais dizem, mas eu não sei mais o que fazer, né, com Sim. os meus filhos, ou em qualquer outra circunstância. Uma coisa é importante dentro desse ponto aqui, a questão de que os pais devem ter consciência de que eles não são eles os únicos, né? Como é que eu vou dizer? Pensar que os filhos não são apenas seus, né? Sim. Não são seus apenas, né? Não são somente deles, que os filhos, eles são também, acima de tudo, de Deus, né? Deus que é pai, Deus que é mãe e Deus que sabe cuidar. Então os pais precisam confiar seus filhos a Ele, a Deus. Por quê? Porque Ele conhece melhor, Ele conhece os tempos, e aqui falando da paciência, Ele conhece os tempos de cada um, de cada pessoa, de cada criança, de cada jovem, né? Ele conhece a capacidade de cada um, né? A capacidade de cada... E isso, como eu dizia antes, não significa, né, cruzar os braços e deixar que Deus faça tudo. Sim. Deixar que, né, jogar a toalha, né, dizer, eu não tenho mais responsabilidade. Não, pelo contrário, é aqui que começa. E de que forma, né? De que forma? É a gente também, como pai, como mãe, né, como educador, né, se colocar como obediente a Deus, né? Se Sim. colocar nessa obediência. E aqui então vem a importância da oração, a importância de dobrar o joelho diante do Santíssimo, diante de Jesus, a importância dessa confiança em Deus, porque diz que Jesus era obediente a eles. E nesta obediência ele crescia de que forma? Em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Para poder crescer em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens, é preciso isso. É preciso então que o pai e a mãe, né, tenham essa humildade, né, humildade de saber reconhecer. Sozinhos nós não podemos, né? Sozinhos nós não conseguimos, sozinhos nós não temos esta força. É preciso que nós saibamos contar com Deus. Por isso aquele calar-se é importante, né? Sim. O calar e meditar, guardar no coração, como Maria fazia, como José fazia, e deixar Deus agir, deixar Deus conduzir, né? Mas esse calar, né, não é um calar e se esconder, é um calar na oração, é um calar no joelho dobrado, é um calar-se no jejum, no sacrifício e assim por diante, né? Isso mesmo. Eu quero dar um testemunho para você, meu irmão, minha irmã. Como vocês sabem, os meus filhos são todos adotivos. E num determinado momento, quando as minhas crianças eram pequenas, num retiro, teve uma serva da nossa diocese que chegou para mim e disse: Neide, sabendo geneticamente com o que a gente vai trabalhar, sabendo as consequências dos pecados da nossa família, que nós vamos ter que conviver com isso dentro da história de vida dos nossos filhos, ela disse: eu considero você muito corajosa.
porque adotar várias crianças, um de cada pai, cada mãe, cada um com uma genética diferente, com uma história de vida diferente, você sabe quanto você vai ter que... Ela falou assim, o quanto você vai ter que ralar para essas crianças não se perder, que você não conhece? Eu disse para ela, naquela época veio no meu coração como um raio. É claro que eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje. Eu estava lá sendo formada naquela época e eu dizia como estou sempre, né? Porque a formação da gente nunca termina. Mas naquela época eu olhei para ela e falei assim, mas eu aprendi uma coisa dentro da minha caminhada em ser igreja. Eu não estou sozinha. Eu conto com a força do Espírito Santo. Por isso, meu querido, minha querida, você não está sozinho na dificuldade com os teus filhos. E ela começou a rir e falou, bateu no meu ombro e disse, então você vai criar homens e mulheres para Deus. Eu falei, com certeza. Esse é o desejo do meu coração, de homens e mulheres que floresçam para Deus. Eles não são meus, eles são de Deus. Por um período eu vou conviver com eles. Mas o lugar deles é no céu, junto de Deus. Então eu vou fazer tudo para isso, para que eles floresçam para o céu. Meu querido, minha querida... Uma outra, que eles floresçam para o céu, mas que eles tenham um porto seguro. Isso. Onde que é o porto seguro? Na casa do pai e da mãe. A casa do pai e da mãe precisa ser esse porto seguro. Agora, quando que os filhos não percebem que há amor entre o pai e a mãe, então essa casa deixa de ser o porto seguro. E é por isso que nós temos tantos jovens, tantos adolescentes, tantas crianças perdidas, né? Desiludidas, sem sentido na vida. Se né? cortando, se drogando, isso mesmo. Fazendo aquilo que não é bom, aquilo que não é graça, aquilo que não vem de Deus. Porque outra coisa que nós podemos refletir a partir desse texto também é que nós já nascemos, como nos fala a palavra de Deus, já nascemos do pecado. Sim. Né? E sim. Com a consequência do pecado. E a tendência para sermos egoístas, para sermos, no caso, sermos individualistas e a tendência para coisas ruins também. Nascemos com essa tendência. Não quer dizer que precisamos permanecer nisto. Né? Agora, de quem que é a responsabilidade, a missão de ajudar os filhos a fazer essa passagem, a não permanecer nisso? Então, os pais, que é o que orientam, que ajudam, que fazem esta caminhada com os filhos, que ajudam os filhos a não permanecer no pecado, a não permanecer no erro, né? Mas fazer essa passagem. Então, os pais vão fazer aquilo que diz a campanha da fraternidade desse ano, não construir muros para dividir, para separar, Sim. mas construir pontes, né, para unir. Né? Isso então, eu acho que isso é fundamental, é importante na vida, no relacionamento, na convivência. E José e Maria, eles são exemplares nisso. Né? Então, eles são exemplares. Né? Às vezes, a gente pode se perguntar, através desse texto também, será que nós estamos seguindo, fazendo a vontade de Deus? Será que nós estamos seguindo aquilo que José e Maria fizeram, e Jesus sendo espelho? Podemos dizer, mas nós não podemos fazer nada, porque eles nada mais, nada menos era o Filho de Deus, São José e Nossa Senhora. Sim. Né? Mas, mas nós, né, nós temos... Né, nós temos Deus na nossa vida, nós também somos São José, somos Nossa Senhora e somos a presença de Cristo. Com certeza, Padre. E é diante disso que eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a colocar agora os teus filhos, a tua família, diante da intercessão de São José. Nós contamos com a Igreja Celestial, nós somos a Igreja militante, que está vivendo esse tempo. Nós somos as sentinelas desse tempo diante da nossa família, mas nós contamos com a Igreja Celestial, com os santos, com a intercessão de São José, com o Imaculado Coração de Maria, que está sempre pronto para nos acolher. Nós vamos pedir agora, colocando diante de Deus a nossa família. Ó glorioso São José, nesse dia de hoje nós também desejamos ser espelho de paciência, de graça e de bênção na vida dos nossos familiares. Nós te pedimos, ó glorioso São José, olha pelos nossos filhos,
para que saibamos ser exemplo de fé, de bondade, de fraternidade na vida deles. Para que, assim como o Padre Flávio nos disse, sejamos nós, pais, porto seguro. Um porto seguro onde os filhos vão saber, não, eu vou contar, vou pedir para minha mãe rezar, para o meu pai rezar. Interceda, ó glorioso São José, por cada um de nós, pelas nossas famílias, por aquelas famílias que estão com filhos, que estão dependentes químicos. Estão, porque vão sair. Nós confiamos eles a vós, ó glorioso São José, a vitória de suas vidas. Quantos testemunhos de libertação, de graças nós temos recebidos. Por isso nós entregamos a ti, ó glorioso São José, as causas mais difíceis e impossíveis das nossas vidas. Os relacionamentos conturbados, nós pedimos agora, ó glorioso São José, interceda agora pelas famílias que mais necessitam, pelas mães que estão chorando os filhos num leito de hospital, entubados. Nós te pedimos agora, ó glorioso São José, interceda agora por todas as nossas famílias, pelos nossos filhos, para que saibamos ser, a exemplo de José e de Maria Santíssima, pais segundo o coração de Deus. Nós desejamos e nós te pedimos, ó glorioso São José, interceda em toda a providência, aquele pai, aquela mãe que está desempregado, que necessita agora da divina providência para o sustento da sua casa, dos seus filhos. Ó glorioso São José, nós vos pedimos, intercedei agora por cada um e por todos nós. As nossas necessidades, amparai-nos, São José, valei-nos agora, ó glorioso São José. Quero convidar você, meu irmão, minha irmã, coloque o sobrenome da tua família e diga: a família Gerber, valei-me, São José. A família Boisizuki, valei-me, São José. Coloque toda a tua casa, teus irmãos, teus sobrinhos, sobrinhas, primos, primas. Coloque toda a tua família agora sob a proteção do nosso glorioso São José. Nós vamos pedir que o Padre Flávio nos dê a bênção, selando essa bênção através do glorioso São José. O senhor quer pegar a imagem, Padre? Pode pegar. E ele vai nos dar a bênção agora, selando esse nosso 5º dia da novena na certeza da vitória de Deus sobre a vida dos nossos filhos. Nenhum pai, nenhuma mãe consegue ter paz, ser feliz verdadeiramente sem a felicidade dos seus filhos. Então nós vamos pedir agora que tudo aquilo que precisa ser transformado, seja transformado nesta bênção. E eu peço a você, meu irmão, minha irmã, que está aí na sua casa, estenda a sua mão, coloque suas mãos abertas diante de Deus, diante de São José, para acolher a misericórdia, acolher a bênção, acolher a proteção, acolher o ensinamento, tudo aquilo que nós queremos nesse dia. Aceite aquilo que o Senhor tem para ti no dia de hoje. E estendendo as tuas mãos, diga: eu quero para mim. Eu quero para mim essa força e essa graça. Eu quero para mim que o Senhor me ilumine, me mostre o caminho no dia de hoje e me ensine a fazer a sua vontade na minha vida. Por isso, Deus Pai de bondade, pela intercessão do glorioso São José, aquele que soube dizer o sim, pela intercessão de São José, aquele que foi o esposo exemplar, pela intercessão de São José, aquele que hoje nos ensina a virtude da paciência, ele te abençoe, te guarde e te ilumine e te proteja, porque ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia. Amém, meu irmão, minha irmã, que bênção, que alegria. Quero convidar você, hoje, 14 horas, nós começamos as 1000 Ave Marias. Quem puder, venha rezar conosco. Amém? Deus abençoe. Um beijo grande no teu coração. Amanhã, 6h30 da manhã, retornamos para a novena. Beijo grande, Deus abençoe.